Então o assunto hoje é o quê? É taxa de compressão. Bom, precisamos entender algumas coisas, né? Por que eu gosto de explicar? Porque aqui nós temos pessoas que nos assistem, algumas ao vivo, outras depois quando fica gravado, de todos os níveis. Então a gente sempre tenta explicar o chão de oficina mesmo, né? Com as nossas palavras aqui. O que é a taxa de compressão? Ou o nome certo seria a relação de compressão. O número que vem, vocês vão ver que aparece um número, aí normalmente 2 pontinhos e o número 1, né? Então vamos lá, 10/1. O que significa? O pistão desce, então quando o pistão começa a descer, a válvula de admissão está abrindo, né? Então ele desce, ele enche o cilindro, perfeito. Quando está chegando lá embaixo, a válvula fecha e ele pega toda essa massa de ar e combustível que ele deixou entrar e ele sobe empurrando e comprime toda essa taxa. Então o que é 10/1, por exemplo, uma taxa que você fez a conta lá e deu 10/1? Significa que o quê? Tudo que ele puxou aqui, ele comprimiu numa única vez. Então a gente calcula o tamanho, né, o volume que tem nessa câmara e quantas vezes ela vai comprimir para 1. Então se eu tenho o seguinte, 10/1, o quanto eu coloquei lá em cima, o pistão tá no ponto morto superior, tá? E ele preencheu colocou todo esse volume ali em cima, perfeito? Significa o quê? Que ele comprimiu 10 vezes do que ele admitiu em uma vez. Vamos dizer que nesse cabeçote aqui, nesse motor, que eu tinha uma taxa de 10/1, uma relação de compressão de 10/1. E eu tava usando uma junta de 2 milímetros, vamos supor. Eu tiro essa junta e coloco outra junta de 1 milímetro. O que eu tô puxando, o que eu tô fazendo entrar pro motor não é a mesma coisa, porque eu não mudei diâmetro de pistão e também não mudei o curso do virabrequim. Então o que aconteceu? Eu só diminui o espaço lá em cima. Então vamos dizer que nessa conta tenha ido para 12/1. Significa de tudo que eu puxei aqui, eu comprimi ele 12 vezes naquele espaço. Então quanto menos espaço eu tenho lá em cima com o pistão no PMS, maior é a minha taxa de compressão. Agora, tem muita gente que fala, cara, taxa, que assunto balela, se falar de taxa. Cara, é muito importante. Então o que acontece, pessoal? Existem maneiras de eu aumentar a minha taxa de compressão. Todo mundo acha, para mim aumentar a taxa é só se eu rebaixar o cabeçote, ou diminuir a junta, ou colocar um pistão, né, que ele tem o dome, o pessoal chama de pistão cabeçudo, sabe aqueles pistões com dome? Para que existe pistão com dome, pessoal? Dependendo do modelo da câmara de combustão, a gente tem que ocupar o espaço da câmara para poder enfiar taxa no motor, você taxar o seu motor. Então você vai usando pistão com dome. Normalmente a gente usa pistões com dome em motores aspirados. Por que eu digo normalmente? Alguns motores, eles precisam pistões com dome, mesmo que o pistão seja turbo, ou supercharger, ou blower. Então assim, pessoal, a taxa ela é muito importante. Ah, Eduardo, mas a taxa eu já sei que ela é bem importante para motores aspirados. Para motores turbo, a taxa não é muito importante porque o turbo supre a falta de taxa. Sim, com calma, porque há muito tempo atrás, vou dizer para vocês, não muito tempo, há 5, 6 anos atrás, a gente gostava de fazer os carros turbos de rua mais taxadinho, né, para o carro ficar mais esperto de baixa. Qual que é o problema de você fazer um carro turbo mais taxado? Que o cliente vai se acostumando, ele vai querer empurrar a pressão para dentro, vai querer colocar a pressão de turbo. Quando a pressão chega no limite da turbina, ele troca a turbina por uma maior. E aí eu tô colocando mais volume. E aí acaba tendo problema no motor devido à taxa inicial que nós usamos lá atrás, a taxa estática. Então vamos lá. O que é a taxa estática? É aquela taxa que a gente mede, né? Então como que a gente faz para medir a taxa? A gente primeiro precisa saber a cilindrada do nosso motor, cilindrada unitária. A partir do que a gente tem a cilindrada unitária, a gente consegue calcular a taxa de compressão. Então você veja que eu preciso saber o curso do meu virabrequim, né, ou do pistão, que seja, não importa, o curso do motor, o diâmetro do motor e o número de cilindros, né? Mas bom, a partir daí eu já tenho com o curso e com o pistão, com o diâmetro, eu já tenho a minha taxa unitária. E aí eu preciso saber quantos cc, quantos ml eu consigo colocar lá dentro.
tá? Como que eu faço essa conta, pessoal? Então, o cabeçote, normalmente, a gente coloca um disco ou uma peça, né, de Tecnil transparente, alguns usam vidro furado, não tem problema. Então, você faz a vedação com graxa ou senão com vaselina para não vazar o líquido. Você tem uma bureta, né, graduada. A bureta pra gente medir taxa, ela é como? Ela começa lá em cima, quando o líquido tá bem em cima, ela começa com o 0 lá em cima, né? Daí 1, 2, 3, 4, vem vindo, né? Então você coloca lá, você vem soltando o líquido dentro da câmara de combustão até ele encostar nesse teu acrílico que você colocou ali e zerar. Então você vai estar com a vela no lugar. O certo é você fazer com a vela certa que você vai usar, porque dependendo do modelo da vela você tira a taxa ou põe taxa. Então tá tudo fechadinho ali, você vê ali quantos ml foi, anota no papel, você já sabe o que tá no cabeçote. Agora a gente precisa descobrir quantos ml cabem no pistão. Como assim, Eduardo, no pistão? O pistão tá reto com a face do bloco. Tudo bem, mas o pistão tá reto com a face do bloco, mas e se ele tiver cava? Se ele tiver cava, eu preciso calcular o espaço da cava. Se o pistão for reto, não tiver cava, não tiver nada, eu posso, pelo diâmetro do meu cilindro, e se eu medir a altura que falta para o pistão chegar no cabeçote, eu consigo calcular esse espaço, do mesmo jeito que a gente calcula a junta. Quando eu tenho um pistão com dome, bom, quando eu tenho um pistão com dome, eu preciso calcular o quanto esse dome me toma do que vai no cabeçote. Olha que interessante. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, taxa de compressão, tá? Então dentro do app, esse app para quem já conhece, quem é aluno nosso curso de preparação já conhece. Então vamos colocar aqui, a gente estava falando do motor 6 cilindros, vamos colocar aqui, ó, motor 6 cilindros, diâmetro do cilindro 101,6. O curso do pistão, qual que é o curso do GM dos 6 cilindros? Eu não lembro de cabeça, vamos ver aqui, ó. Cadê o GM aqui, ó? 89,7, tá? 89,7. Então vamos lá. 89,70. Volume ocupado pelo pistão. Vamos dizer que o meu pistão ocupe 15. O diâmetro da junta vai ser de aproximadamente 102. Já vou explicar isso aqui. 102,50. Espessura da junta 0,20. Tá aqui, ó. E o volume que entrou na câmara de combustão, não sei, vou colocar aqui, ó, que na câmara entrou 40, quer ver, ó? 40 ml, vamos ver se a conta dá muito alta ou muito baixa, eu não lembro quanto que cabe, eu acho que cabe bem menos que isso, mas vamos mandar calcular, ó. Calcular a taxa, tá aqui, ó. Ele já me deu a cilindrada individual, tá? Cilindrada total. Por que ele não deu 4,100? Porque eu tô usando pistão 4 polegadas, tá? Volume ocupado pela junta, ó. Aquela espessura tá de 0,20, dá 1 ml e 1 ml,65. Olha para vocês entenderem o quanto é importante você ter todos os cálculos. Volume total da câmara 56,65 e a taxa de compressão estática é 13,8. Beleza? 13,8. Então, pessoal, o que acontece? Se a gente colocar aqui, vamos supor que eu troque a espessura do arame aqui, que ele fique com 0,40 de espessura. Já perco taxa. Olha o quanto é importante aqui. Olha o volume ocupado pela junta já dobrou. Então é muito importante a gente ter todas as contas muito bem feitas aqui. Então isso a gente calcula a taxa estática, que é a taxa que a gente consegue calcular. Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu tenho um recado muito importante para te dar. Se você quer se tornar um mestre na arte de preparação de motores, criar projetos que tenham muita potência e muita durabilidade, eu tenho um curso completo para você. São mais de 135 aulas divididas em 19 módulos para te levar do zero ao avançado na preparação de motores. Fazendo parte do time de preparadores Inject School, você recebe o aplicativo exclusivo dos alunos, onde você pode calcular a potência e o torque teórico dos motores e realizar os cálculos e taxa de compressão. Você ainda recebe um certificado de conclusão de curso para colocar aí na parede da sua oficina ou aonde você preferir. Se você quer saber mais sobre o assunto, temos um link aqui na descrição do vídeo. É só preencher e deixar os seus dados, que assim que tivermos novas vagas, entraremos em contato com você e você saberá em primeira mão.